Vai. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Spot Show, seu programa de esportes não é, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu, Marcelo Lopes, dessa brasileira atravessar o Canal da Mancha, estarei comandando o programa nesta próxima hora ao lado do profissional de educação física e treinador de futebol, Jorge Carlos. Fala, Marcelinho, boa noite. Como está? Tudo jóia, tudo Recuperado? bem. Recuperando. Firme e forte. Isso é muito bom. Vamos em frente. Melhor que a Argentina. Melhor que a Argentina eu estou. O que aconteceu com a Argentina? Você ficou triste? Não fiquei triste, né? Eu fiquei triste pelo Messi, porque eu sou fã do Messi. Muito bem. Mas o time, sem ele, é uma seleção qualquer. É uma Islândia. Não fale mal da Islândia, não, que hoje irá derrotar o Peru do nosso amigo Sumido Petroni. Isso. O homem desapareceu. Será que ele está no Peru acompanhando o jogo ou não? Acho que não. Não, né? Não, ele está sentado numa cadeira, prestando atenção em alguma coisa que não está conseguindo prender a atenção dele. Entender. Ele queria estar aqui, tenho certeza. Também tenho certeza. Bom, o nosso convidado de hoje é o profissional de educação física, Luiz Taioli. Boa! Luiz, seja bem-vindo, meu querido. Luiz, prazerzaço. Obrigado pelo convite. Se segura aí na poltrona. Nós estamos hoje na terça-feira, né? Com fora do horário, porque quinta-feira é décimo feriado, ninguém vai assistir a gente. Acho que senhor. Né? E concorrer contra o Santos e Palmeiras é muito sussa. É fácil. Isso! Tranquilo. isso? O William Bonner também. Por isso Quem que é eu o vou William começando Bonner? às 8h30. Quem é o Jornal Nacional Verdadeiro? Quem é o Jornal Ah, é o Jornal Nacional. Hoje vai ser muito bom. Vai ser muito Hoje bom. vai ser muito Eu bom. vou me segurar aqui, rapaz. Hoje eu tenho que segurar aqui na cadeira. Muito bom. Então, hoje nós estamos aqui com o nosso profissional Luiz Taioli. Ele vai falar sobre educação física escolar. Né? A primeira vez que a gente está abordando esse tema Primeira aqui. vez esse tema, hein, Marcelinho? Né? E já trouxemos uma figuraça excelente profissional. Tenho certeza que vai vir cheio de novidades. Vai vir cheio de novidade. A grande fera Luiz Taioli. Muito bom. Certo, Jorge? Além disso, o que nós teremos no programa de hoje? Hoje nós vamos ter, Marcelinho, vamos falar sobre maratonas aquáticas, escândalo na Confederação Brasileira de Atletismo. Mais uma confederação. Beleza, hein? Que beleza! Dale, Brasilzão! Beleza, hein? Playoffs do voleibol, Copa do Mundo 2018, vamos conhecer mais duas seleções, e Fórmula 1, que foi esse final de semana, né, que estreou, né? Foi. Essa Fórmula 1, né? Que, bom, enfim, nós vamos falar. Nós vamos até abordar de uma forma diferente essa Fórmula 1, que foi sem graça, viu? Você acordou para ver? Qual chance? Eu perdi algumas horas. Perdi algumas horas lá meu belo sono, Marcelinho. mas foi verdade. Bom, já apontando aqui esse escândalo da Confederação Brasileira de Atletismo, é um bom tema para o dia de hoje. Hoje está fazendo 40 anos que o Renato Russo escreveu a música Que País é Esse? Então, que até hoje, né, é hit, né? E ainda mais falando da Confederação Brasileira de Atletismo. Gostaria de agradecer a todos que interagiram durante esses dias pelo Facebook, o Projeto Aqua Total, meu muito obrigado, né? Continuem curtindo a página. Essa semana nós vamos colocar o próximo programa só daqui 10 dias. Nós vamos colocar bastante novidade lá no Facebook. Também lembrando que estamos falando ao vivo do Espaço Cuca Aberto, um espaço criativo voltado para as áreas de esporte, saúde e educação, localizado aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros. E caso você deseja desenvolver um projeto em uma dessas 3 áreas, ou ter maiores informações como o Cuca Aberta pode ajudar você, entre no site cucaberta.com.br. Muito bom. Jorge, vamos fazer aquele nosso velho e saudável ping-pong aqui? Vamos. Abertura aqui, que a gente joga aqui em família. Certo. Zero, errou, a gente já vai. Já manda, mata-mata. Mata-mata. Responder errado, sai fora. Muito bem. Isso. Exato. Não Vamos, tem errado. porque o ping-pong aqui, na transmissão, já tá rolando solto. Tá O rolando. homem, eu falei pra você que o negócio ia ser bom, porque, ó, só elogio. Ai. Só quero ver daqui a pouquinho isso. Cara, a gente secou o homem aqui no ano passado. O que aconteceu? O Federer perdeu na segunda rodada do ATP de Miami e não é mais o número 1. Voltou a ser o Nadal, mesmo o Nadal não jogando. Eu acho que natural. Falar do Federer, não tem o que falar, para falar a verdade, porque o cara é fora do normal. Aconteceu.
foi um passo atrás, vamos dizer assim. Normal. Muito estranho, né? Porque o Nadal tá machucado, o Djokovic perdeu na primeira rodada, né? O Federer também. Mas eu acho que ele vai surpreender a gente ainda mais pra frente. Eu também acho. Eu acho que nos grandes torneios ele vai botar para quebrar. Eu torço para ver a volta do Djokovic. É que é começo de ano também. É difícil de dar uma avaliada agora. Que é terrível. Nós secamos o cara mesmo. Eu acho que, coitado dele, a gente não queria ter feito isso, mas olha. Eu não me preocuparia tanto assim, Não. Marcelinho. Não, pode ficar tranquilo que ele vai. Então depois vamos mandar um e-mail pro Federer falar que não temos culpa. A gente acredita nele. Não, a gente não. É. Aqui é só sorte para ele. Sorte O negócio pra tá bombando aqui, Marcelinho. Muito bem. Não acredito. Juro Não por acredito. Deus. Bom, daqui a pouco nós vamos lá. Juro por Deus, mano. Tô preocupado, Jé. Você quer que Não tô você quer preocupado, não. Eu tô achando muito bom. Então, Tô louco. Vamos lá. Gente, tivemos data FIFA, né, entre final de semana e esse. Alguma seleção, do seu ponto de vista, se destacou? A Espanha. A Espanha. Você acha que a Espanha foi a que melhor aproveitou esses jogos aí, né? Acredito que sim, a Espanha fez 2 bons jogos. Forte candidato ao título também. Quando terminou hoje? Hoje terminou 6-1. 6-1. Gostoso. Eu fico ainda Brasil, Alemanha, Espanha e eu ainda acredito na Argentina, por causa do Messi. Por causa do Messi. Você sabe que essa semana passada, desculpa, eu ouvi uma vidente Uma vidente. no rádio falando que o Brasil ia ser campeão da Copa. Ela cravou. Cravou? Ela cravou que o Brasil ia ser campeão da Copa e ela falou que não enfrenta a Alemanha na Copa. A vidente Não enfrenta a Alemanha na Copa. Então é bom ter cuidado, A vidente gente. cravou, cara. Agora vai saber, né? Eu acho bom ter cuidado. Pode acontecer. Pode acontecer. Porque o Brasil ele só pode cruzar com a Alemanha ou nas oitavas Certo. ou na final. Eu não acompanhei o chaveamento. Tá? Eu Ou nas só oitavas ou só na final. É o único momento que ele pode se cruzar. Realmente tem um chaveamento bem forte, tanto do Brasil. O Brasil pode pegar a Bélgica, pode pegar a França, pode pegar a Espanha. Espanha não. Enfim, então pode ter dificuldades aí, bem fortes, né? Mas é isso aí. Muito bom. Bom, se tiver alguma notícia sobre Peru e Islândia, o senhor me avisa aqui, que são apostas de Petrones e de Marcelo Lopes. Tá, pode ficar tranquilo. E vamos ficar também sabendo aqui como que vai ser Palmeiras e Santos. Hoje a gente vai informando o pessoal aqui também. Muito bom. Se não acabar a luz lá, né? Se não acabar a luz lá. Vamos ver. Não sei não. Não sei não. Mas fala, mas quem está aqui com a gente? Vamos lá, vai. Nossa, tem muita gente. Ana Paula, oi. Sâmia Cristina, aê. Isabel Tomé, Ana Paula, tio Luiz, sou eu, o Gabi, o fã do Messi. Sobre mim. Roberta Amaral, eita, manda beijo. Fernanda Rodrigues, Juliana Dandara, Salsicha, sou sua fã. Ana Rita, olha ele aí, gente. Renata Amaral, aê, Teacher Luiz, Noeli, Teacher incrível. Sol Zogby, parabéns, Sal. Cecília Lopes. Cecília, você não vale, hein, Cecília? Daniela Lima, boa noite, meninos. Luiz, saudade de trabalhar contigo. Isabela Bel, arrasou. Nossa, Aninha Andrade, parabéns, Luiz. Eugenita, é minha mãe. Sua mãe. Beijo, mãe. Eugenita está assistindo. Edson Sanches, aê. Silvani Jesus, parabéns, Luiz. Ó, o negócio tá bom. Depois obrigado a todos que estão conferindo. Muito bem. Agora acredito. Agora acredito que você falou que você ia colocar milhões, se tiver. Tem poucas pessoas que ainda gostam de mim, entendeu? Não parece, porque tá bombando. Pelo menos a mãe e esposa tá nesse meio. Isso é um bom sinal para você. Logo a Bianca, né? Vai conseguir mexer no carro e te entrar lá também. Mas assim, Luiz, tirando a mãe, tirando os amigos, conta um pouquinho, para quem não conhece você, conta um pouquinho do seu trabalho que você está desenvolvendo atualmente. Eu me formei em 2005, né? Me formei em 2005, comecei a trabalhar, na verdade, mais no ramo de natação e fiz uma especialização em natação e atividades aquáticas. Depois, foquei um pouco mais para a parte administrativa, fiz uma pós-graduação em administração e marketing esportivo.
mas acabei não seguindo essa área, e aí agora entrei um pouco mais na área escolar. Eu já estou há 7 anos dando aula em escola, trabalho com escolas bilíngues, e fiz uma especialização em educação física escolar, e agora eu estou bem focado nessa parte escolar, estou pensando até em ampliar mais a minha grade de horários para poder ficar com mais escolas e poder exercer um pouco mais aí o conhecimento adquirido com escolas. Então, eu já estou, nessa escola que eu trabalho hoje, já estou há 8 anos. Que bacana, que bacana. Qual o nome da escola? Integration School. Integration School. Luiz, você trabalha só com escolas particulares ou do Estado? Só particular. Eu tentei prestar concurso, mas eu admito que não me esforcei a ponto de conseguir passar. Aí eu não consegui. Mas eu trabalho só com escolas particulares e assim, eu estou bem focado no bilinguismo, porque eu falo inglês, né? Não falo fluente, mas falo inglês, me viro muito bem no inglês. Então, eu estou bem focado em tentar ampliar minha grade com escolas bilíngues. Boa, isso aí. Muito bom, muito bom. E, assim, fala da importância da educação física escolar, né? Porque a educação física escolar, eu acredito muito que seja uma das camadas que desenvolva a criança, né? Aí no seu contexto durante o período escolar. E ele tem uma importância muito grande, né? Não desmerecendo as outras, né? Porque eu acredito muito na questão da interdisciplinaridade. A gente vem falando muito isso nos outros programas. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da educação física escolar. Ao meu ver, a educação física escolar, assim, ela hoje ela tem um cenário muito maior do que antigamente, porque hoje em dia, às vezes, a educação física escolar é a única atividade física que a criança faz no dia inteiro, ou naquela semana inteira, às vezes. Então, ela tomou um peso muito maior do que ela tinha alguns anos atrás. E ela tem uma importância muito grande para a criança, porque é através da educação física escolar que a criança vai desenvolver a coordenação motora global, a coordenação motora mais fina, vai exercer um pouco do lado cognitivo, vai exercer muito do lado social, afetivo dela. Enfim, ela tem um lado não só motor, muito importante. Então, eu acho que a educação física, hoje, no cenário de atividade física, ela ganhou um peso muito grande. Muito grande. Antigamente não se tinha tanta preocupação assim com a educação física escolar, porque a gente vivia numa outra época, né? As pessoas brincavam muito na rua, nos parques, outros estímulos. Hoje em dia as crianças não são estimuladas, né? O único estímulo que ela tem é na escola, é através da educação física escolar. Então, realmente eu acho que hoje ela ganhou um peso muito grande. E, assim, muito do que tem que ser falado é assim, só trabalhar na educação física escolar é muito pouco. Muito pouco. É isso que eu ia te perguntar. Se a criança faz educação física, por exemplo, em casa ou fora de casa, ou não é estimulada, não adianta nada. Um estímulo só ou 2 por semana, de 45 minutos é muito pouco. Não adianta praticamente quase nada. Eu tenho, graças a Deus, eu estou há 8 anos nessa escola. Então, eu tenho alguns exemplos de alunos meus que eu dei aula no infantil e estão no fundamental comigo, né? Onde eu ensinei a dar uma cambalhota sem encostar a cabeça no chão. Hoje eles dão cambalhota com a cabeça no chão. Eu tenho certeza que é falta de estímulo. Eu tenho certeza que é falta de estímulo. Com certeza. Entendeu? Então, assim, são problemas que a gente precisa abordar, são problemas que a gente precisa pensar nisso, a gente precisa tentar traçar estratégias junto com os pais até, para poder conscientizar eles de que é importante que essas crianças não façam só a educação física. E associar, acho que é muito importante associar atividade física igual a brincar. Sim. Né? Que o pai pode brincar com a criança no seu recinto, na sua casa, Sim. no seu condomínio, enfim. E isso já ser atividade física, né? Sim, sim. E o principal é assim, a gente tentar, através das nossas aulas de educação física, mostrar para aquela criança algum jogo, alguma atividade, alguma coisa que entretenha ela, que ela goste, que ela queira fazer. Porque se ela gostar e quiser fazer, ela vai fazer por conta dela, na casa dela, no parque, na praça, no condomínio dela. Vai replicar, né? Isso que você quer dizer. Sem precisar de estímulo. Ela vai gostar, ela vai querer fazer. Porque ela viu, gostou, achou bacana, achou legal, ela vai e faz por conta dela. E aí é um estímulo intrínseco, sem ninguém precisar ir lá e falar para a criança, olha, vamos lá fazer. Então, isso é um grande desafio. É um grande desafio nosso, como professor de educação física, de tentar abordar essas crianças de uma forma onde elas queiram fazer por conta própria. Porque hoje a realidade mudou muito, né? Pai e mãe trabalham hoje em dia. É muito comum uma família onde um pai e uma mãe trabalham.
Então, também, às vezes, não é só a má vontade. É a falta de tempo. Sim. Entendeu? É a falta de tempo, é a falta de espaço. Né? São vários fatores que estão juntos, atrapalhando. Acabam criando esse cenário desfavorável. Exato. Para que ela possa fazer. Então, eu acho que assim, a gente conseguindo abordar a criança de uma forma onde ela queira praticar aquilo que ela tem na educação física, é sucesso, ela vai fazer. Ela vai estimular. Com certeza. Não só ela, como ela consegue estimular as outras crianças também. Outras, influenciando as outras. Isso, Exato. Na sua opinião, quais são os requisitos básicos que o professor de educação física escolar precisa ter? Olha, ao meu ver, eu acho que um bom professor de educação física, ele tem que ser um cara criativo, ele tem que ser um cara muito paciente, e ele tem que ser principalmente um cara que, assim, ele saia totalmente da zona de conforto dele. Verdade. Porque, volto a dizer, antigamente eles tinham uma educação física X, né? Hoje em dia a gente com certeza tem uma outra educação física, porque o próprio mercado exige que você seja diferente. Hoje, através da internet, através da tecnologia, você tem acesso a muito mais coisas, os próprios alunos te cobram e se enquadra. Então, se o cara chega lá simplesmente querendo dar basquete, futebol, voleibol, ele dá a bola e faz o cara trocar passo de frente para o outro, o menino não vai querer fazer. Entendeu? Então, o cara ele tem que ser um cara versátil, ele tem que ser um cara que queira propor coisas novas, que queira correr atrás de novos conhecimentos, de novas atividades, de novas ideias, e que principalmente não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Eu, graças a Deus, trabalho numa escola que me dá total liberdade para eu desenvolver o meu planejamento, o que eu faço. Eu elaboro meu próprio planejamento. Isso é ótimo. Porque aí eu tenho liberdade, se eu quiser, eu troco, eu faço, eu mudo, eu venho uma semana para cá, eu venho uma semana para lá, eu consigo mudar, se eu ver alguma coisa nova na internet, eu aplico, isso é ótimo. Tem umas escolas que, infelizmente, acabam engessando as pessoas, os profissionais. Mas, mesmo você sendo engessado, eu acho que você consegue sair um pouco daquele quadrado e fazer algo diferente. Fazendo algo diferente, a gente entra no que eu falei, a gente consegue abordar a criança de uma forma diferente, a criança ela fica motivada. Entendeu? Você fugir dos 4 esportes que você tem estímulo a torto direito, em qualquer clube, qualquer condomínio, qualquer lugar que você vai, tem aula de futebol, tem aula de basquete, tem aula de... Entendeu? Então, por que você não vai na escola e não dá um flag? Boa. Por que você não vai na escola e não dá um base 4, que é um beisebol? Não dá nada. Por quê? Entendeu? Onde ele vai fazer? Isso seria uma das perguntas que eu faria. Entendeu? Quais são as atividades que você dá assim de diferente? Exato. Então, assim, não, eu dou várias. Ó. Eu já dei hóquei na grama, onde eu improvisei com um caninho de PVC. Legal. Inclusive, eu estou marcando com o pessoal da federação ir lá na minha escola brincar com as crianças, mas aí com material oficial, entrei em contato com a federação e tal. Então, assim, já dei hóquei na grama, já dei esportes paralímpicos, já dei vôlei sentado, já dei goalball, já dei... não esqueci o nome do outro. Dodgeball, já dei dodgeball, ao invés de dar queimada, eu dou dodgeball. Então, assim, são alternativas que você cria para essa criança para ela poder não fazer sempre o mesmo. Por exemplo, queimada. Dá queimada. Muda, põe dodgeball, não é igual. É parecido, muda um pouco as regras, mas torna mais interessante, você obriga a criança a pensar, ela tem que pensar um pouco mais de estratégia e torna mais desafiante. Isso. Então, assim, eu acho que isso é um perfil do profissional de educação física. Ele não chegar lá na escola e falar assim, bom, eu vou pegar a bola, ele vai fazer zigue-zague nos cones e vai chutar pro gol. Isso é treinamento, isso é aperfeiçoamento, isso não é educação escolar. Boa. Entendeu? Educação escolar, você não tem que trabalhar a performance, você tem que trabalhar a base, você tem que estimular a criança das milhares de formas possíveis e imaginárias que você tiver na face da Terra, para lá na frente, quando ela quiser se aperfeiçoar, ela está pronta para ter o time. Então, você acredita que um dos caminhos é essa necessidade do professor se adaptar às novas habilidades que o século XXI eu acho. Porque você falou uma coisa aqui, né? Você está hoje numa instituição que é o bilinguismo, que eu acredito muito nisso também. Eu acho que é uma forma de ensino muito interessante. A gente tem vários hoje métodos, vamos dizer assim, várias franquias de escolas hoje em São Paulo, né? Você citou 2 exemplos de esportes que são de culturas americanas,
O walk na grama, ele vem da cultura inglesa, né, muito forte na Índia, no Paquistão, que foram colônias inglesas, né? Então, enfim, também então, o professor tem que estar aberto ao que está acontecendo para talvez se comunicar com essa criança hoje, porque hoje essa criança está inserida no mundo de Minecraft. Digital. Tem, no mundo digital, né? Então, assim, apesar dela estar no Minecraft, que você falou, ela também não é tão bobinha assim. Ela vai pesquisar outras coisas além do Minecraft, né? Sim. E aí ela vê alguma coisa que interessa para ela, ela fala, pô, eu quero. Exato. Né? E mesmo o Minecraft, tem alguns vídeos no YouTube aqui, você pode dar uma fuçada, onde professores aplicaram o Minecraft em aulas de educação física escolar. E não foi escola particular, foi escola estadual. Entendeu? Então, assim, é super bacana. Tem professor que já aplicou o jogo do Harry Potter, do quadribol. É isso que eu ia te falar. Porque, assim, Então, assim, sabe, são coisas sensacionais. Sensacional. Basta o cara querer. Só. Basta o cara querer. O cara tem que ser diferente. Não pode ser aquele cara quadrado, antigo, arcaico, que chega lá, dá a bola e fala, ó, vamos fazer um zigue-zague, um de frente pro outro, toca a bola. Gente, isso acabou. O ano passado eu estava visitando a Universidade de Berkeley, em São Francisco, né, lá nos Estados Unidos, e de repente a gente chegou num grande pátio verde, assim, que tinha um gramadão verde, parecia que tinha mais de 100 pessoas. E todos, além de estarem tematizados de Harry Potter, né, das escolas lá, eles estavam jogando quadribol. Quadribol, é. Uma coisa absurda. Sim. Então, assim, você vê como é que é essa identidade, né? Sim. Mas aí que entra o lance do profissional ser um pouco mais diferenciado. Pensar fora da casa. Não pode mais ser aquele professor que chega no horário da aula, pega o material, dá a aula, acabou, vai embora. Porque para você fazer tudo isso que a gente está falando, você concorda que tem que chegar em casa, sentar, pesquisar, olhar, ver, imaginar a sua realidade, falar, pô, eu não tenho esse material, como é que eu posso aplicar esse material, como é que eu posso mudar, onde eu posso comprar, se eu tiver verba para comprar, entendeu? Aí, se você for aplicar, você também tem que preparar, então você tem que chegar mais cedo do seu horário. Lógico, não adianta chegar 5 minutos só. Por isso, sair da zona de conforto, né? Exato, entendeu? Então, assim, tem que ser um profissional onde, assim, o cara saiba que não é tão fácil assim ser um professor de educação física. Não é todo que tem 2 férias no ano, no recesso com as férias, né? Então, porque assim, é punk. A gente chega ali na quadra, assim, aplica, porque a gente já preparou lá. Tá em casa há meses atrás, entendeu? Então, eu acho que o cara tem que ser um cara que, assim, se prepare. Tem que ser um cara que tem que ter um planejamento, tem que ter uma preparação para chegar lá na quadra e executar o que foi pensado previamente. Muito bom. Jorginho, temos... Ixi, então vamos lá. Ixi, alguém agrediu ali. Negativo. Só coisa boa aqui, ó. Delay Rei. Vizinho. Abraço, Delay. Parabéns, Luiz. Abração do Delay 100% easy. Isso, Roberta Amaral, te amo. Renata Amaral, aí, Lu. Ai, minha cunhada. Edson Sanches, não pode gritar aí, hein? Você falou de vizinho. Não, pode, tá liberado. Leiriane. Por isso que ele tá fazendo o programa às 8h30. Vamos aí! Leiriane Martins. Aí, Luiz, professor maravilhoso que amo o que faz. Jean Piovan. Aê, Salsicha. Renata Amaral. Aê, Integration. Aí tá com a gente também Wilson Gomes, Regina Luiz, legal. Tem uma pergunta aqui da Márcia. Márcia Maria. Como incentivar a criança para a prática da atividade física? Foi o que eu falei. O ideal é o professor da escola dele, desculpa, né? Que ela tem um filho. A escola dele tentar inserir nas aulas de educação física escolar atividades onde ele se interesse por fazer sem ter estímulos, sem você precisar abordar ele e forçar ele a fazer isso. Então, o professor da escola dele tem que passar o máximo possível de atividades que ele julgue que sejam boas, para que ele possa se sentir animado o suficiente para chegar lá na casa dele e exercer essa atividade por conta própria, porque ele gosta, porque ele se sentiu bem. Joia.
Eu tenho mais uma aqui da Roberta. Eu acho muito legal a pergunta que ela fez. Como fazer a inclusão em todas as aulas com crianças portadoras de deficiência? Isso é difícil, é punk. Eu tive uma menininha já com síndrome de Down na minha aula, ela já saiu da escola, infelizmente, porque ela é um amor de criança. E eu tive uma outra menina que já se formou, porque a escola só vai até o 5º ano, né? A escola só vai até o 5º ano, depois ela não tem mais turmas. E ela se formou no 5º ano, ela tinha baixa visão. Então, assim, realmente é um problema bem sério. Também é um outro problema que o professor de educação física tem que saber lidar com isso, porque é uma realidade hoje em dia. Essa coisa da inclusão. Tem algumas escolas que, uma pena, negam, falam que não tem como aceitar, mas acho que tem que aceitar, vale a pena. E, óbvio, você tem que manejar essa criança de uma forma diferente, a ponto de que ela se sinta incluída, de que ela participe da atividade, mas de que não corra risco também, porque às vezes ela sendo um pouco mais lenta, às vezes outras crianças podem vir a machucá-la, como aconteceu, infelizmente, na minha aula uma vez. Então, às vezes eu abordo ela de uma forma diferente, ou às vezes deixo ela ir primeiro, ou deixar ela ir por último, ou eu uso ela, às vezes, como um exemplo, porque aí eu consigo estimular ela manualmente, ajudando ela, e aí depois os outros fazem. Enfim, traçar estratégias para que realmente essa criança ela se sinta incluída, ela faça, é importante ela fazer, ela tem que participar. Você acha que o primeiro passo não seria o professor se colocar no lugar dessa criança? Também. Para entender, né? Entender também. Quais são as necessidades. É o lance de chegar em casa, e pesquisa, né? Pô, o que a criança tem, como eu trabalho, o que eu devo fazer, quais atividades são mais propícias para essa criança, e aí você aplicar isso. Entendeu? É difícil, eu já passei por isso, admito que eu penei bastante, mas assim, quando você consegue desenvolver o trabalho e ver que funcionou, que a criança fez, é maravilhoso, é muito legal, é bacana, mas é complicado. Eu já tive alunos, inclusive, na competition, de natação, uma bebezinha que tinha síndrome de Down, ela não conseguia, ela tinha dificuldade de locomoção, e ela foi em 4 escolas ali no bairro que negaram o lugar. Falaram, não, se ela não anda, ela não pode. Entendeu? Inclusive, depois ela fez um agradecimento para mim lá na academia, porque a gente conseguiu desenvolver a marcha dela na piscina. Então, assim, tem que incluir. O professor tem que achar um jeito, não pode excluir, não pode simplesmente deixar a criança de fora. Mas realmente é muito desafiador, é complicado. E ali eu admito que várias vezes eu acabei cometendo umas falhas. Errei um pouco sim, porque é difícil. Não. Pronto, isso já é demais. Mas olha, eu acho que tem que suar, cara. Eu ouvi até essa semana, né, porque semana passada foi o dia das crianças com síndrome de Down, né, portadores de síndrome de Down, e eu vi uma declaração de um rapaz que eu gostei bastante. O filho dele já está com mais de 30 anos, e ele falou que a gente está indo para a segunda geração, né? Na verdade, a primeira era você expor a criança, porque muitas vezes a sociedade, os pais tinham vergonha de expor, e hoje não. Hoje, acho que a grande batalha é a inclusão. Então, e você conseguindo abordar essas crianças e incluir elas no meio, é muito importante. Porque não adianta a escola também incluir e você, como professor, exclui. Exato. Aí não adianta. Acho que é papel nosso e é isso, né, que você falou. A gente está sempre em mudança. Né? E nesse ponto de inclusão também entra um lance bem interessante, que é o que você falou no começo do programa, da interdisciplinariedade, ali, de trabalhar junto. Sabe? Ou conversa com os professores de sala, conversa com o professor de artes, professor de música, professores do que tiver na escola, fala como é que você trabalha com ela. O que você faz, cara? Porque comigo tá difícil, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou pedir ajuda. Sabe? Ninguém nasceu sabendo, cara. Você ajuda, sabe? Conversa, tenta traçar estratégias para aí você conseguir abordar essa criança da forma mais correta. Eu acho que é importante. Então, eu acho que todo professor devia um dia ter uma vivência com um aluno com necessidades especiais, ou com enfim. Mas vai ser coisa de inclusão, né? Inclusão, não é certo a inclusão. Então, o professor devia trabalhar com inclusão aí uma vez na vida, porque vale a pena. Professores e os modelos de negócio. Os modelos de negócio também precisam trabalhar. Né? Precisa. Com certeza. Precisa. Com certeza. Precisa. Eu sei que é mais difícil, mas precisa. Aqui, eu pelo menos, eu sempre defendo isso. Muito bom, gente, muito bom.
Vamos falar sobre maratonas aquáticas. Boa. Correu nesse final de semana. Aí conhece, hein? Aí Vou conhece, hein? segurar aqui. Vamos lá. Esse final de semana ocorreu a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas. Teve as provas começaram na sexta-feira, com a prova de 10 quilômetros. Domínio total do Grêmio Náutico União. Grande Grêmio Náutico União. Falou vocês aqui, hein? Falando dele, que a gente tem gravado. Federer, mais uma vez, desculpa. Então, assim, o Grêmio Náutico União, atual campeão nacional dos clubes, teve as vitórias na prova de 10 quilômetros, que é a prova olímpica, né? Sim. Então, você já sabe que eu vou sempre gostar mais dos 10 quilômetros. Com certeza. Vitória no feminino da Bettina Rochester, no feminino, e de Alexandre Finco no masculino. Também foi a primeira... eles conquistaram a prova de 10 km. Nos 5 km, a Bettina voltou a ganhar, e no masculino a vitória foi o Vitor Colanese, tá? Que tinha sido o terceiro lugar nos 10 km. A prova foi super bem disputada. O Vitor Colanese é atleta do Unisanta, tá? Então, assim, foi bem interessante a prova aí, foi uma bela prova disputada lá em Caraguatatuba. Boa. Devemos lembrar que nós tivemos a ausência de 5 nadadores brasileiros que participaram no mesmo final de semana da FINA Marathon Swim World Series, tá? Que é o campeonato mundial, vamos dizer assim, né? Tem uma importância muito grande. Ana Marcela Cunha, por apenas 0,02, perdeu a medalha de prata, terminou em quarto lugar. Viviane Jumbo Bloch, 20ª colocada. Diogo Vilarinho no masculino, 24º, Alan do Carmo, 25º, e Fernando Ponte terminou na 29ª posição. Foi uma etapa bem forte que nós tivemos no Catar. Várias seleções levaram suas equipes principais, porque esse ano a gente tem o europeu de natação, né? E também tem o Plano Pacífico também de natação, e nessas provas também existem águas abertas. Então, as equipes usaram essa etapa como classificatória. Independente disso, né? Então, acho que o resultado da Ana Marcela, aí, ela continua no bolo, né? E realmente, no masculino, a gente precisa ainda, né, ter um avanço, né? E também o resultado da Viviane, acho que ficou um pouquinho abaixo do esperado. O que não pode acontecer, no meu modo de ver, é uma etapa do brasileiro bater junto com a etapa do mundial, né? Aí, aqui acontece em todos os esportes, né? De tudo. Em todos os esportes. Assim, bom, a minha ressalva fica nessa. Então, assim, como eu falei, a prova foi bem disputada, foi bacana, é bom estar aparecendo novos nomes, aí como no caso do Alexandre Finco, né? Também o Bruce Hanson de Almeida, do Corinthians, fez uma bela prova, o Colanese também está sempre aí nas cabeças. Isso é muito importante para a Águas Abertas. Mas o planejamento é muito importante se a gente quiser ter os mesmos resultados ou resultados maiores em 2020. Já estamos falando desde agora isso, né? Estamos falando desde agora. Águas Abertas vinha com uma boa gestão, foi tudo trocado, a gente não pode também estar fechado a mudanças, mas a gente precisa ficar atento a isso, a não bater essas datas, a não ter esse choque de datas, né? Porque cai o nível. Cai o nível técnico. Seria toda a preparação dos brasileiros. Seria muito importante ter todos esses nadadores treinando ou pelo menos competindo aqui no Brasil. Tá? Essas confederações. Próxima etapa do brasileiro vai ser entre os dias 4 e 6 de maio em Fortaleza. Tá? Também o campeonato desse ano está indo para outros lugares, isso é importante também falar, um ponto positivo. Encarece por um outro lado, porque o Brasil é um país continental, mas é importante também para a gente poder estar desenvolvendo a modalidade. Tá? E a próxima etapa da FINA Marathon Swim World Series é no dia 17 de março. Boa. Tá? Então, desculpa, 17 de março não, dia 20 de maio. 20 de maio. Bom, então, aí tem 2 semanas, então vamos torcer para que Fortaleza esteja todos os atletas lá. Tá bom? Ponto negativo, que a CBDA também realizou a prova de ultramaratona aquática, e foi um evento bem esvaziado. Apenas 5 atletas participaram, 1 no feminino e 4 no masculino, encararam os 25 km. Vitória da Catarina Ganzelli no feminino e a Tu Pedrosa no masculino. Tem que se pensar. Sim, óbvio. Que brincadeira. Tem que se pensar a respeito disso. Fazer uma maratona, imagina o investimento que não foi feito.
assim, né? Temos que se pensar na Planejar bem prova, as 5 coisas. atletas. Bem planejado. Precisamos pensar a respeito disso. Eu Parabéns, sei que Federal. é importante. É importante porque o 25 tem lá no Mundial, tudo. Não é olímpico, né? Mas, volto a dizer, precisa pensar nessa questão aí. Certo? Ah, Colocamos pontos positivos e negativos antes que ninguém venha nos falar que a gente só está puxando sardinha ou, né, ou estamos contra aí. Deixa eu dar uma aqui, Marcelinho, só estou acompanhando aqui, ó. Palmeiras e Santos 1-1. O Santos saiu na frente, gol do Sacha. O Palmeiras empatou com o gol do Bruno Henrique. Isso aí, programa ao vivo é brincadeira, viu? Notícia ao vivo. Notícia ao vivo. Tempo real. Depois você acha o Peru e Islândia aí, eu quero ver se é. Pode deixar. Vamos Mas procurar não aqui. cadê a concentração, derrubar a gente aqui, ué? Não. Isso não. Peru e Islândia também o grande. 31 minutos de jogo até agora. Ótimo, bom. Muito bem, com luz. Muito Com luz até agora. Com luz. Gente, vamos falar sobre o escândalo no atletismo. O presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Toninho Fernandes, anunciou a renúncia no cargo no último domingo. Ele vinha sendo impressionado para deixar o cargo desde a divulgação de uma reportagem do site UOL sobre a emissão de notas frias. A decisão foi oficializada pelo site da Federação no início da tarde de domingo. E ontem ele foi afastado por 10 anos de qualquer cargo próximo à Federação de Atletismo. Em dezembro, o blog Olhar Olímpico denunciou um indício de fraude no convênio entre a Confederação Brasileira de Atletismo e a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. A reportagem mostrou um indício de superfaturamento, utilização de empresas de fachada e principalmente notas frias. Que beleza. Bom, a maior delas atingiu o valor de R$555 mil, referentes à hospedagem de 370 atletas. Só que não tinha nenhuma lista de 370 atletas para ser coberta. Né? Além disso, o polêmico Troféu Brasil de 2014, por exemplo, custou R$1,5 milhão aos cofres públicos. R$1,5 milhão, turma. Já em 2018, 4 anos após a divulgação da denúncia, a Confederação Brasileira pediu apenas R$150 mil ao COP, para fazer o mesmo torneio. 10 vezes a menos, senhores. É um absurdo, né? Então, assim, realmente a gente precisa afastar, se for comprovado, a gente precisa afastar essas pessoas desses cargos. Independente se é no esporte, se é na saúde, se é na educação, sabe? Porque, infelizmente, a gente brinca com o dinheiro do cidadão, né? Brinca com uma modalidade que é tão importante na formação. A gente está falando aqui de educação física escolar, o atletismo é bem inserido nessa faixa, tá? E, infelizmente, a gente tem esse péssimo gestão de valores e depois péssimos resultados também, que a gente só fica aí celebrando um ou outro resultado esporádico quando aparece. Por que será, né? Por que será, né? Por que será? Então, muitas vezes as pessoas brigam comigo, me chamam de teimoso, porque eu falo que não é falta de dinheiro. É falta de gestão, falta de pessoas sérias. Total. Falta de vergonha na cara desses caras aí. Os talentos, eles surgem ao acaso aqui no Brasil. É ao acaso. É totalmente ao acaso. Sem querer, então. É fogo. Bom, mas não é ao acaso que você está aqui hoje para falar com a gente. Foi escolhido a dedo. Isso, exatamente. Muito bom. E, falando isso, escolhe a dedo, existe alguma modalidade mais predominante na educação física escolar? Então, existe o famoso, né, que a gente chama de quarteto fantástico, né? Quarteto fantástico. A gente, professor de educação física, a gente brinca que existe o futebol, o basquete, o handebol e o voleibol. Esse é o famoso quarteto fantástico. A gente brinca que ele é um quarteto fantástico por quê? Porque a educação física que veio de antigamente trabalhava-se basicamente dessa forma. Num bimestre era um esporte, no outro bimestre outro esporte, no outro bimestre outro esporte, no outro bimestre outro esporte, acabou o ano. Você trabalhou os 4 esportes. Mas, assim, hoje em dia, devido graças a essa tecnologia, a instrução muito maior hoje em dia, tem se trabalhado de uma forma muito diferente, graças a Deus, né? Então, assim, é lógico que acaba se trabalhando muito mais o futebol devido às crianças gostarem muito mais do futebol e pedirem, assim, absurdamente o futebol nas aulas. Está enraizado. Está enraizado, exatamente. Isso é um lado ruim, né? Principalmente, sofre mais quem trabalha em escola pública, que você perguntou. Eu, graças a Deus, consigo abolir isso das minhas aulas. Os alunos
graças a Deus, não jogo futebol. Esse ano vai ser um ano que vai ser uma exceção, porque não tem como fugir da Copa. Aí Não tem como. não tem como. Mas, qual foi a estratégia que eu adotei para a Copa? Eu vou trabalhar as 4 modalidades esportivas. Vôlei, handebol, basquete, e por último, futebol, que eu pego a Copa. Entendeu? Mas assim, ano passado, por exemplo... Não teve futebol. Não tem. Nas minhas aulas não tem. Tem, por exemplo, quando eles organizam algum campeonatinho, no intervalo deles, uma coisa interna ali, uma coisa fora, mas é fora da minha aula. Então, assim, então, assim, respondendo um pouco a sua pergunta, eu acho que assim, hoje em dia já se desvinculou um pouco desses esportes. Né? Trabalham-se outros tipos de modalidades esportivas, mas, infelizmente, devido a algumas escolas não terem tanto investimento assim, como principalmente as escolas públicas, outras escolas não têm professores que conheçam tanto assim de outros assuntos, de outras modalidades, eles acabam não tendo uma ampla variedade de atividades, de aulas, né, de estímulos. Mas, graças a Deus, assim, está mudando. Eu acho que o futebol ele ainda é um dos estímulos muito mais aplicados nas escolas, porque as crianças veneram, mas eu estou sentindo que aos poucos está mudando, sim. Aos poucos o pessoal está inserindo um pouquinho de ginástica, o pessoal está inserindo um pouquinho de atletismo, sabe, corridas rasas, saltos. Então, isso está começando aos poucos a ser um pouco desmistificado, sabe, esse negócio dos 4 esportes. O que é muito bom, que continue assim, né? Que continue assim. Eu particularmente, na forma minha de trabalhar, como eu trabalho só até o 5º ano, eu não ministro a atividade por completo. Então, que eu citei aqui, vou dar vôlei. Eu não dou simplesmente o jogo de vôlei para as crianças pegarem a bola e jogar. Eu faço algumas atividades pré-esportivas de vôlei, por exemplo, um jogo de câmbio, que é super famoso, todo mundo conhece. Ou eu faço algumas atividades onde a criança tem que fazer um pega-pega, e para poder pegar outra criança, ele tem que jogar a bola e a bola tem que cair do outro lado da quadra. Entendeu? E aí já engloba outras atividades mais cognitivas e mais dinâmicas que não seja só o vôlei propriamente dito. E a mesma coisa com o handebol. Essa semana mesmo eu fiz um pega-pega com o handebol, bola de handebol. A criança tinha que ficar pingando a bola. Imagina quantas vezes a criança não pingou a bola na aula. Se ela estivesse jogando, não tinha pingado tanto. Então, assim, eu percebo que está sendo desmistificado esse negócio de ficar nos 4 esportes. Só que, de vez em quando, a gente esbarra um pouco na resistência de algumas crianças. Está muito enraizado o negócio do futebol no Brasil. Mas esse ano de Copa, cara, Impossível. vai ser complicado. E, na sua opinião, como se encontra hoje a educação física escolar no Brasil? Levando em consideração que o Brasil é um país com dimensões continentais. Então, eu acho que a educação física está numa situação um pouco delicada, justamente por causa disso. Assim, tem muito conhecimento, né? As pessoas têm muito acesso, os professores têm muito acesso e os alunos também têm muito acesso. Só que, porém, que você falou, analisando o Brasil como um todo, infelizmente, algumas regiões do Brasil não têm condições de propiciar uma atividade física, com capacidade, não tem estrutura para poder fazer uma aula de educação física escolar boa. E aí, a culpa não é só do professor que não consegue exercer. Então, fica um pouco complicado por causa disso, porque o aluno vai cobrar também, e os pais também vão cobrar. E se você não tem como exercer aquilo que você também sabe, fica difícil. Então, eu vejo a educação física uma situação um pouco delicada, porque a gente é cobrado. Nós, professores, somos muito cobrados. Todos os pais, eles querem com que o filho desenvolva. De alguma forma ou de outra, o filho tem que se desenvolver. E nem exemplo que eu dei no começo do programa da cambalhota. Pô, como que meu filho não vira cambalhota? E o outro vira? Você acha que hoje a maioria dos pais, na sua percepção, aqueles que você trabalha com você hoje, já valoriza a educação física, já valoriza os ganhos com uma atividade de saúde, como se, não querendo comparar, mas com a importância daquelas matérias mais tradicionais, né? A matemática, o português, a ciências, vamos colocar, né? Por exemplo, escolar, né? A geografia, vamos dizer que são
o core, né? Seria o core, né? Sim. Não, o esqueleto, né? O esqueleto. Né? Não, sempre tem exceção, né? Sempre vai ter um ou outro que vai deixar a educação física um pouco de lado, né? Mas, graças a Deus, eu percebo que na escola onde eu trabalho, as minhas aulas, né? A educação física é muito bem quista, é muito bem vista lá, eles gostam bastante. Por várias vezes, às vezes eu mando alguns recados na agenda, tipo, ó, pais, pô, tênis nas crianças, hein? Aí nós temos muito, tá lá. Eu trabalho numa quadra descoberta, então eu pego muito no pé de garrafinha de água na quadra, entendeu? Porque eu não posso deixar as crianças descer, porque se acontece algumas vezes, me abaixo, não vi. Entendeu? Então aí eu cobro muito, e assim, graças a Deus, assim, tem acontecido, os pais têm participado, os pais têm lido as agendas e feito. Então, assim, no meu caso, a educação física não está de lado. Mas sempre tem uma exceção ou outra de um garoto que não dá o devido valor e fala, não, tá com dor na perna, deixa, hoje não faz, entendeu? E aí a menina, o menino, ou o aluno, ou sei lá quem, aproveita e fala, tô com dor aqui, aí eu já tô com dor aqui, e não, entendeu? E não faz. Então, assim, isso sempre vai ter, né? Isso são exceções, e graças a Deus, no meu caso, são exceções. Mas eu percebo que a educação física tem ganhado um pouco mais de espaço nas escolas, até por causa da mídia que está falando, obesidade infantil, que está falando sobre a maior taxa agora de vivência, né, de viver mais anos. Para você viver mais anos, você tem que se cuidar, você tem que fazer atividade física, você tem que correr, você tem que fazer caminhadas, você tem que fazer isso e aquilo. Então os pais estão pensando, opa, peraí, tá começando a ficar sério o negócio. E onde vai fazer atividade física? Porque não dá mais para fazer na rua, não dá mais para fazer na pracinha porque é perigoso, não dá para fazer no parque porque é longe. Entendeu? E aí a educação física começou a tomar um espaço maior. Certo. Então eu acho que a gente está indo num caminho bom, mas ela está numa situação um pouco delicada que, assim, também não adianta a gente ganhar nosso espaço e ter, às vezes, profissionais que não estejam preparados para isso ou estruturas que não estejam preparadas para isso também. Então, a gente precisa tentar montar um combo aí de escola, professor e alunos aí que estejam na mesma linha de raciocínio de assim, vamos levar essa educação física para frente. Entendeu? Muito bom. Bom, Luiz, você é um professor muito criativo, né? E a pergunta é, como é que você faz para que a criatividade seja uma das características do seu trabalho? Que nem eu falei, eu procuro sempre estar trabalhando com coisas novas, né? A cada ano eu tento sempre mudar um pouco o meu planejamento dentro da escola, né? Então eu sempre tento linkar o meu planejamento com alguma atividade que esteja ocorrendo durante aquele ano. Por exemplo, eu já trabalhei em Jogos Pan-Americanos, e as crianças nem sabiam que existia, e eu falei assim, ó, existe o Olímpico, e existe o Pan-Americano, diferente. Tem atividades que no Olímpico não tem, no Pan-Americano tem e tal. Então, assim, mostrei para eles, dei atividades que existem nos dois tal. No ano das Olimpíadas, trabalhei em diversas modalidades olímpicas, que eu falei, trabalhei o hóquei na grama, trabalhei o próprio atletismo, que a gente citou aqui, trabalhei várias coisas que, assim, normalmente você não trabalha na escola, entendeu? Teve um ano onde teve... no mesmo ano das Olimpíadas, na volta às férias, eu aproveitei o gancho das Paralimpíadas. E eu trabalhei os Jogos Paralímpicos, dei atividades onde eles tinham que trabalhar vendados, dei o goalball, dei o vôlei sentado, levei uma deficiente visual na escola para eles vivenciarem, ajudar ela a se deslocar, conversar com ela, ver como é que é a vida da deficiente visual, enfim. Então eu sempre procuro linkar os meus planejamentos com alguma atividade que esteja ocorrendo naquele ano. E isso sempre ajuda, porque às vezes eu até fujo um pouco da rotina e faço trabalhos em casa também, eu peço pesquisas para os pais, eu falo, ó, tá rolando um campeonato, sei lá, de handball, vai que nesse agora. Pô, ó, me entrega pro dia tal 5 regras do handball. Aí isso pro primeiro ano, vai, sei lá. No segundo ano eu peço, ó, me desenha aí a quadra de handball. Aí no terceiro ano eu peço, ó, quais são os principais times de handball do Brasil. Então eu faço pesquisas em casa, eu tenho que trabalhar junto com os pais, às vezes funciona bastante.
Então, eu procuro diversificar bastante e também fugir um pouco da quadra, até para poder puxar os pais juntos, né? Para poder entender o que está acontecendo, saber o que ele está trabalhando. E aí, entra no lance que a gente falou, né? Se a criança pesquisa, vê e gosta, ela vai correr atrás. Entendeu? Muito bom, muito bom. Jorjão, e aí, como é que nós estamos aí? Tem bastante aqui, ó. Vamos lá. Márcia Maria, ela fez uma pergunta aqui. Qual a importância dos campeonatos das escolas bilíngues? É que assim, a minha escola é uma escola parceira da escola do filho dela. E a gente organiza um evento que chama Sports Festival. Toda vez em setembro, todo ano em setembro, a gente organiza esse Sports Festival. Esse evento, no caso, esse Sports Festival, no caso, o objetivo maior dele é justamente a integração das crianças entre outras escolas bilíngues. Então, é um evento onde a gente procura fazer atividades de grande amplitude para poder abranger muitas crianças, que são, se eu não me engano, são 7 escolas que participam. Eu não tenho de cabeça todas agora, mas se eu não me engano, são 7 ou 8 escolas que participam, então são muitas crianças. Então, a gente procura atividades de grande amplitude, onde muitas crianças possam participar ao mesmo tempo, para que elas não fiquem paradas. E a gente procura sempre mesclar as crianças das escolas. Então, a gente tem 8 cores de coletes, que a gente já comprou, que a gente sempre tem, são os mesmos coletes. Então, quando eles chegam, eles fazem um desfile de cerimônia de abertura, fazem um juramento, e durante essa cerimônia de desfile e de juramento, a gente conta quantas crianças tem e divide por 8. E a gente vai distribuir os coletes aleatoriamente. Então, as crianças da sua escola vão ficar misturadas. É óbvio que, matematicamente, vai acabar ficando algumas crianças da sua escola que não tem jeito, a matemática nunca vai fechar. Mas, assim, você vai ficar com 1 ou 2. O resto é tudo criança de outras escolas. E você vai jogar junto com as crianças das outras escolas, para você ver também. Então, a ideia desse evento, no caso, é justamente essa integração entre crianças de outras escolas e mostrar para eles que, assim, não interessa, não tem adversário. Todo mundo faz todas as atividades, todo mundo joga todos os jogos, a gente divide por tempo, a gente divide a quadra com cones, com barbantes, com cordas, fica tudo bonitinho, tudo organizadinho. E aí, no final, a gente divide eles em escolas de novo, os professores das escolas premiam todos os alunos com medalha. Legal. Então, assim, a ideia desse evento, né? Tem outros eventos, que é essa organização de escolas bilíngues, que é a web, né? Eles organizam, aí com outros objetivos, né? Aí cada evento tem o seu objetivo. Mas a principal ideia que a web está em mente hoje em dia é justamente essa integração, assim, de escolas. A ideia deles é justamente integrar. Muito bom, parabéns. Web? Chama? O web. Parabéns. Ontem das escolas bilíngues de São Paulo. Ó, Luiz Paz de Barros, grande profissional. Muito bom saber que meus filhos estão nas mãos de um ótimo professor. Muito obrigado. Janete Simões, esse cara é demais. Salsicha, você é uma pessoa especial. Obrigado, tio. Obrigado, Janete. É de Brotas, hein? Ó. É longe, ó. Brotas, hein? Ó. Tecnologia. Fora de São Paulo. É uma coisa absurda. Eu achei que tem que ser dobrado. Ô, louco, mais? Quer receber mais? Você falou em tecnologia, ó. Tem um Carlos Sayoli. Como podemos fazer a criança tomar gosto pelo esporte nesses tempos tecnológicos? Muitas vezes tentamos fazer com que as crianças se envolvam brincando, mas muitas vezes os pais acabam colocando os filhos em uma postura de competição, ou de ter um desempenho superior ao que a criança se sente confortável, desmotivando o interesse dela pelo esporte. Como sair desse ciclo? Existe algum conselho? Existe. A ideia é justamente assim. Os pais têm que estar alinhados com a filosofia da escola. Primeira coisa. Então, às vezes, se você não confia, não acredita na filosofia daquela escola, já nem procura. Porque não vai dar certo. Tem algumas escolas que têm um perfil um pouco mais competitivo. Tem escolas que têm um perfil menos competitivo, são mais família. Tem escolas onde o perfil é mais a criança ser autônoma, essas coisas. Então, isso já é um ponto bem importante, bem crítico, assim. Tem que saber o que a escola também está visando. Porque se a escola for competitiva, você chega em casa e fala, não, o importante é participar. Já não vai bater. Você entendeu? Conflito de opiniões, exatamente. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Tá? Os pais têm que estar alinhados com a escola.
Segundo ponto, o uso da tecnologia, para mim, ela é a tendência no mercado hoje em dia. Não vai ter como fugir. As escolas, academias, clubes, condomínios, o mundo vai ter que se render à tecnologia, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Então, assim, nós, professores de educação física, temos que saber trabalhar com a tecnologia. Tem que saber trabalhar. Isso aqui é uma baita ferramenta. Por mais que você fale assim, pô, mas a placa vai quebrar. Toma o devido cuidado, não vai quebrar. E você pode usar. Por exemplo, um exemplo prático, quer ver? Escola pública que você falou. Pô, não tem placar eletrônico na escola, como é que eu vou contar o placar? Eu vou me perder, são 30 alunos, 2 quadras rolando ao mesmo tempo. Aqui, mas um placar eletrônico. Baixei de graça, você consegue escolher o esporte, basquete, futebol americano, hóquei, vôlei, tênis, futebol. Pronto, coloquei aqui. Você tem o tempo, você tem o tempo, deixa eu mostrar para vocês aqui. Você tem aqui, tempo, placar, ele apita, ele faz tudo. Então, você tem tudo aqui. Boa. Por que você não pode usar isso não? Eu acho que pode. Entendeu? Aí você vê, que eu não baixei ainda, mas na Apple Store você tem pranchetas digitais, onde você pode trabalhar esquemas táticos. Não pede. Aí, a criança vendo isso, ela fala assim, pô, vou baixar isso no iPad lá em casa. Aí pronto, aí o cara ele começa a pirar. E aí tem umas pranchetas que elas são animadas, que aí você monta o seu esquema tático, você dá o play, o time exerce o que você está fazendo. Caraca, olha aí. Aí você fala, mas a criança não está se mexendo. Aí você começa a linkar. Pô, mas se você fez aqui no iPad, quem sabe com seus amigos lá na quadra, lá no prédio. Aí pronto, você já começa. Aí você linka. Entendeu? Então, assim, a tecnologia ela está aí para ser usada. Basta a gente, professor, saber como utilizar essa tecnologia. Você acaba falando a linguagem que aquela criança espera, que ela gosta. Exato. E às vezes até num modelo um pouco mais cru, você vai dar uma aula diferente para a criança. A criança nunca vivenciou. Por exemplo, o hóquei na grama que eu tem aqui. Pô, ninguém nunca nem tinha visto. E a gente não tem TV na quadra. Peguei o YouTube, entrei no Wi-Fi da escola, graças a Deus eu tenho, mas entrei no Wi-Fi da escola, falei, gente, hóquei na grama é isso. Eu mostrei. Simples. Todo mundo entendeu, todo mundo viu, então agora eu vou brincar. Fila, um atrás do outro, taquinho para vocês vão fazer. Acabou. Então, assim, a gente pode sim usar a tecnologia, ela deve ser utilizada, a tecnologia, para a gente poder estimular as crianças. É óbvio que é muito difícil a gente fazer uma criança se mexer através de um tablet, né? Óbvio, é difícil, eu sei que é. Mas, volto a dizer, se a gente conseguir abordar a criança e fazer ela gostar daquela atividade, ela vai fazer. Então, a tecnologia tem para ser usada, a gente tem que usar, a gente tem que dar o braço a torcer e aplicar. E não ter medo, né? Não podemos ter medo. Isso aí, boa. Mas se eles viram o resultado lá de Peru... Não acredito. 1-0 pro Peru. 1-0 pro Peru. Vai ter virado. Santos e Palmeiras, até o momento, 2-1 pro Santos. O Santos está se classificando. Não, tem os pênaltis. Tá indo pros pênaltis. Vai acabar a luz. Muito bem, vai acabar a luz. Vai acabar a luz. Vamos ligar a luz. Vamos puxar. Alguém vai tropeçar no cabo. Gente, vamos lá. Vamos falar também dos playoffs do vôlei. A gente jogos, pegou fogo, né, Jorginho? Só jogo pegado, hein? Muito bom. No masculino, Cruzeiro fez 3-0 no primeiro jogo contra o Canoso. Sesc Rio 3-1 em cima do vôlei Campinas. César São Paulo e Corinthians 3-0, uma lambança. Uma lambança. Jesus amado. Superioridade do César, o quê? Mas uma lambança da arbitragem. Fez naquele último ponto, Marcelinho. É complicado. A gente estava discutindo até um pouquinho antes aqui, né? Taubaté 3, Minas 0. Normal. Jogos de volta a partir de amanhã até sexta-feira. E caso haja necessidade da terceira desse jogo, entre os dias 1º e 2 de abril. Então, quer dizer, na semana que vem a gente já vai começar a semifinal. Eu acho que
Os favoritos, né? Sim. São os 4 favoritos, na verdade. Cruzeiro, Sesc, o SESI e o Taubaté são os favoritos. Não, Mas assim, não dá mais hoje para a gente ter o voleibol sem o árbitro de vídeo. não dá. E principalmente, precisa ter atitude. A arbitragem, assim, a gente fala muito da arbitragem no futebol, mas se a gente for para os outros esportes, a gente teve aqui, dá um abraço para o Renatinho, que esteve aqui ano passado com a gente, no basquete, e a gente vai também chegar aos playoffs da NBA, a gente tem visto alguns jogos da NBA também com a arbitragem. É muito complicado. Eu acho que assim, a tecnologia, como você colocou, é um forte aliado. O que a gente não pode é ter uma liga, né, que é considerada uma das melhores ligas de vôlei no mundo, não ter dinheiro para ter um árbitro de vídeo na fase de classificação. Mas não dá para entender. Eles vão colocar o árbitro de vídeo na partir das semifinais. Por que não agora? Essa é a grande pergunta. E aí o pessoal vai jogar lá fora. Dinheiro. O pessoal joga lá fora tem, aqui não tem. É outra realidade. E outra, ontem mesmo a discussão, a gente via alguns lances, um técnico, e também os técnicos sabem a regra. Isso. Não pode parar o jogo pedindo uma coisa que não existe. Eu não quis te cortar. Ou a bola foi lá na arquibancada, o cara, não, foi dentro. Exato. Também vamos, né? Nós técnicos, por favor, treinadores, né? Não vamos ser técnicos. Usa a favor, né? Usa a favor. Não, vamos, né? O diabinho aí, né? Fala, vou parar, né? Vou parar o jogo que não posso parar. Não, por favor. Né, respeito para quem está vendo também o jogo. Com certeza. Mas, assim, não podemos ter um campeonato que não tenha esses jogos. Ou, no mínimo, que aceite a imagem da TV. Porque muitas vezes a imagem da TV também já é extremamente esclarecedora. Sim, através do replay da TV, né? Sim. Bom, no feminino, o Sesc abriu 2-0. Ontem venceu o Minas por 3-0, atropelou o Minas. Próximo jogo no sábado no Rio de Janeiro, né? E o Praia Clube empatou com o Osasco 1-1, próximo jogo. Perdeu, né? Perdeu do Osasco, empatou a série em 1-1. Próximo jogo, sexta-feira em Minas. E essa série, com certeza, a gente tem a garantia de mais 2 jogos aí, pelo menos. Mais equilibrada. Mais equilibrado. Copa do Mundo, vamos conhecer 2 seleções hoje. A gente já começa a segunda parte dos grupos, o grupo E, grupo do Brasil aí. Bom, minha opinião, a sua e do Petrus é que o Brasil chegue na final, né? A Vidente falou que leva, hein? A Vidente falou que leva, hein? A Vidente falou que leva. Eu acho que chega. Hoje jogou bem. Eu também acho, hein? Jogou bem contra a Alemanha, fez um bom jogo. O Tite mudou a seleção. Total. É outro espírito, é outra concentração. Você acha que o grande favorito, o grande jogador que se destacou nesses 2 partidas foi o Douglas Costa? Douglas Costa mandou muito bem. Carimbó, né? Eu acho que é mais um que ganhou a vaga para a Copa. Certeza. Tenho quase que absoluta certeza. E vamos para a zaga de Miranda e Thiago Silva? Eu não ia com o Thiago Silva. Eu ia com o Marquinhos, que O Marquinhos aparecendo tá na foto aqui. Marquinhos e Miranda. Thiago Silva, reserva. Para mim, ele é reserva. Já foi, né? Já foi, né? Quer levar? Leva para ser Vai experiência, grupo. Vai pegar o joguinho mais fácil, vai entrar, vai jogar. Falou que jogou essa Copa também, mas para mim tem que ser o Thiago Marquinhos e Miranda. Marquinhos e Miranda na zaga. Os laterais não tem o que mexer. No meio de campo ali que vai dar uma disputa boa, né? Porque tem Renato Augusto, o Fernandinho tá jogando muito lá no Manchester City. Vai ser complicado no meio. Mas eu levava o Renato Augusto. Renato Augusto venha. Também. Bom, eu levava ele também. Mas acho que vai ficar melhor. Vai disputar com ele. Mas aí tá do lado. O cara come a bola. São 7 jogos, um mêsinho, o cara fala assim, aqui eu vou dar o melhor agora e vou jogar. Depois eu tiro férias do meu clube. Que realmente ele está na China, não está ajudando. Esse ano não está ajudando. Diferentemente do Paulinho, né? Nossa, teve a China. E tá voando. Tá jogando muita bola, Paulinho. Muita bola. Muito bom. A outra seleção, Costa Rica. O que você acha? Foi surpresa, hein? A gente, no nosso conseguiu a classificação lá no último minuto. Apagar das luzes. Tirou os Estados Unidos, não foi? Tirou os Estados Unidos. Eu acho que não passa. Eu também não vai. Vai lá na primeira fase, dessa vez não passa. O Petrônio copiou a gente. Né? Certeza. Copiou a gente. Certeza. Muito bem. Fórmula 1, nós tivemos a vitória no. Né, a gente teve a vitória do Vettel.
né, seguido pelo Hamilton e o pódio terminando com o Raikkonen, né? Daqui 2 semanas a gente tem a corrida do Bahrein, né? Espero que seja mais disputada, vai ser ao 12h10. Né? É um bom horário, né? Aí dá para assistir, Não né? é esse horário Assistir. esdrúxulo, né? Cara, a única coisa, o comentário que eu trouxe até a Fórmula 1, eu fiquei na dúvida se eu ia deixar um ping-pong ou trazer para cá. Mas eu achei uma coisa que foi até interessante aqui, né? O ralo. O ralo, cara. E assim, o ralo? Esse protetor que tem em cima do capacete. Na verdade, é essa grande havaiana. Isso. Que, aliás, filma burro. É uma coisa, ninguém ela sabe. é de fibra de carbono, cara. Ela não sai. Ela não Ela não sai. Meu Deus, que coisa Se horrível. bater um pneu aí, ó, não estoura. A história toda foi com o Bernie Eccleston. Ele assistiu um acidente, foi vitimado o piloto com um pneu que bateu na cabeça do piloto. E aí ele mandou criar esse absurdo. Virou meme. Sim. Virou meme nas redes, porque parece uma sandália havaiana. E eu estou trazendo isso porque a Havaiana pegou essa sacada, investiu uma grana na Fórmula 1. Então a gente vê que ela está patrocinando aqui, ó, tem patrocínio das Havaianas. Olha que da hora, eu não tinha visto, não. Então a Havaiana está entrando na Fórmula 1. Foi boa, De um lado mais de sacada. Não é um ponto sem nome, não, hein? Então, resolveram entrar. Por isso que eu trouxe essa curiosidade, né? Porque acho que assim, as marcas elas precisam estar atentas a isso, né? Sim. E brincar. E de repente ela viu, né, que o pessoal começou a brincar com os memes. Parece uma sandália, realmente, parece uma sandália, né? Lembrando que isso aqui, cara, eu espero que não tenha nenhum acidente grave, porque para tirar o primeiro vai ser mais difícil. Tem que serrar o negócio. E ó, por exemplo, lembra aquele acidente que teve da porta, que soltou do carro do Barrichello, pegou no Massa? E o ralo, nesse caso, ia pro ralo. Não ia proteger nada. Não ia proteger nada. Então, fica aí, mas eu trouxe mais pela sacada das Havaianas aí. O Red Bull foi bem, Haas foi bem. Porque a Haas levou no meio da corrida lá, deixou os pneus saírem voando lá. Mas foram bem, hein? Foram bem, fica seguro o resto do ano. Mas não sei não. Eu fiquei meio decepcionado. Bom, gente, vamos lá. Vamos lá. Luiz, assim, para você deixar, eu queria que você deixasse uma mensagem, está chegando ao final do programa. Tá, mas já agora até meia-noite? A gente vai, é que a vizinhança tem a lei do silêncio. Não tem nada pra fazer, cara. Sua mulher tá assistindo. Eu quero saber o que ela vai achar disso. Foi no mute. Na verdade, você tá com medo de pegar a saída do jogo, né? Então, já peguei a vinda, né? Os monte de palmeirense eu fiquei com medo, cara. Muito bem. Mas fala uma coisa, qual a mensagem que você quer deixar para os profissionais que desejam trabalhar com educação física escolar? Eu acho assim, eu acho que é muito válido, é muito enriquecedor até para a gente trabalhar com educação física escolar. Quando eu entrei na educação física escolar, eu entrei porque um professor que trabalhava comigo, pode falar o nome do cara? Pode, aqui. Eu trabalhava com ele na Fórmula, academia naquela época, era antigo, hein? Fórmula, nem existe agora, Qualitec. E ele ia para uma outra escola e ele falou assim, cara, eu trabalho em uma escola bilíngue, você tem inglês. Você não quer pegar minhas aulas? Eu falei, mas eu nunca trabalhei, não tem problema. O mais difícil é inglês, o resto é se vira. Então, assim, eu entrei sem saber absolutamente nada de educação física escolar. Eu saía da escola chorando de desespero, porque eu via que o que eu estava fazendo não adiantava nada, estava horrível. E assim, aos poucos eu fui conseguindo me adequar, eu fui conseguindo estudar, eu fui conseguindo ver coisas na internet, em livros, fazer curso, e fui começando a tomar gosto pela coisa. E não é à toa que eu fiz uma pós-graduação especializada em educação física escolar. Não é à toa que eu estou querendo aumentar minha gama de horários em educação física escolar, porque eu tomei gosto, eu gostei. E o que eu mais me encantei foi a educação física infantil. Para mim, cara, de 1 ano a 5 anos é mágico, cara, é mágico. É surreal se trabalhar com a cidade. É muito, muito bonito, é muito legal, mas ao mesmo tempo, lógico, é sacrificante. Então eu deixo o recado assim para as pessoas de educação física que quem quiser entrar em escola, assim, que se prepare. Porque já não é mais como antigamente. Já não é mais
vida boa, aquela coisa de eu vou pra quadra, tranquilo, você tá na arquibancada, os caras vão jogar. Não, acabou. Não tem essa. Acabou esse estereótipo. Acabou. Hoje, a realidade da educação física hoje ela é completamente diferente. Você até pode tentar fazer isso, mas é óbvio que você está sendo engolido pelo mercado. Com certeza. Então, vale muito a pena. Eu gosto muito. Eu me identifico muito mais com os pequenos. Sugiro que quando você quer entrar numa educação escolar, você determine um público-alvo que você gosta, que você se identifica a trabalhar. Porque, também, se você se identifica mais com os adolescentes e pega uma escola que tem educação infantil, a chance de você dar errado é grande. É grande. Então, antes de você procurar uma escola, antes de você sair dando tiro para tudo quanto é lado e mandando currículo para tudo quanto é canto, escolhe bem qual faixa etária você quer trabalhar. O que você pretende trabalhar com a educação física escolar, quais são os seus objetivos com os seus alunos na educação física escolar. Na educação física escolar, hoje existe o PCN, que são os Parâmetros Curriculares Nacional. Estuda isso, porque, pela lei, nós, professores, somos obrigados a passar isso. Como conteúdo, é obrigatório a lei. Então, assim, não adianta a gente chegar e falar, quero ir para a escola e mandar o currículo e entrar. Não adianta. Tem que se preparar, tem que estudar, tem que fazer o planejamento, tem que pensar o que vai fazer, tem que chegar na hora lá, com a aula já elaborada, não adianta querer pegar uma bola e sair jogando para eles fazerem queimar. Tá? Então, pensa bem antes de entrar numa escola, porque parece fácil, só parece, dá muito trabalho, desgasta muito, quando se for infantil, principalmente, porque o que eu levanto e o que eu abaixo daquele chão, daquela quadra, ainda bem que eu parei meu joelho. Se não, bicho. Cara, não, olha, é muito sacrificante. Tanto que de sexta-feira, que é o dia que eu fico em educação infantil, eu chego no meu prédio e eu falo à minha esposa, você me dá 5 minutos. Eu desço, tomo uma ducha na piscina, entro na piscina, fico boiando, olhando pro céu. Aí eu volto para casa. Eu falo, agora eu tô bem. Agora a gente pode começar. Agora é vigorado. Porque é muito desgastante, é cansativo, é um trabalho, o infantil ele é um trabalho muito braçal. Muito braçal. Porque uma criança de 2 anos, provavelmente, ela não vai fazer a sua atividade que você propõe. Provavelmente ela vai querer sair correndo para a quadra, que é normal. Então você tem que ir lá, pegar aquela criança com calma, abordar ela, fazer ela fazer a atividade, enquanto isso os outros 15 estão correndo. Aí você vai lá, pega o outro com calma, vem cá, explica, e faz a atividade. Então, assim, ele é um trabalho muito braçal. Você faz atividades onde você tem que desmontar e montar circuitos e atividades a todo tempo. Então, se o cara acha que é fácil, fala, vou mandar meu currículo para a escola lá, vou entrar lá, vou dar umas atividades lá. Não é tão fácil assim. Tá? Então, pense bem antes de entrar, para até você não se queimar no mercado de trabalho também, porque as escolas, elas se falam. Tanto que tem a web, que é a ordem das escolas bilíngues. E até a minha diretora, graças a Deus, já me indicou para outras escolas uma vez, por esse grupo da web. Então, assim, as escolas, elas se falam. Com certeza. Então, se você se queimar em uma, fatalmente vai ser difícil arrumar uma em outra. Então, pensa bem, vale a pena. Eu acho que a gente tem que se esforçar, sim, para entrar na educação escolar. É uma área bacana. Eu me realizei, me achei. Antes de você entrar, trace um plano, trace um foco, trace um objetivo que você queira, e aí você vai atrás desse objetivo. Boa. Muito bom. Jorjão, sensacional, né? Falei que ia ser bom? Ah, eu você falei falou. que ia ser bom. Então, Falou, pô, o cara é fera. por isso que o cachê foi espetacularizante. Aqui eu só trabalho com 6 dígitos. É 6 dígitos aqui, só 6 dígitos. É só 6 dígitos. Quem acompanhou a gente aí, Nossa, Jorjão? aqui, ó, Pedro Solano, grande Luizão. Pedro Solano, ó, é da web, ó, é da Builders, escola Builders, é bilíngue Estou também. acompanhando aqui. Abraço, professor Pedro. Cecília Lopes, gostei muito do seu comentário de que o professor deve sair da sua zona de conforto. Daniela Lima, parabéns, Lu. Roberta Amaral Eu respondo de novo. Fera esse professor. Teve muita gente aqui, ó. Hoje com a gente teve o Laércio, a Camila Medeiros, Felipe Rodrigues, Leandro Arita, Brasília, ó, Brasília. Ayala Parra, Felipe Margarido, Fabrício Cáceres, Luciana Freitas, teve muita, Marcos Amaral, Fátima Crabeiro,
Adriana Craveiro, Eduardo Lopes, Renato Sapiro, muita gente, muita. Juliana Dandara, Márcia Maria, Márcia Martins estava aqui com a gente. Mas hoje o negócio bombou, Marcelo. Valeu. Muito obrigado a todos pelo carinho aí. Obrigado. Gente, obrigado. Fingiram bem que gostam de mim. Fingiram bem que gostam de mim. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. A gente vai estar voltando agora no dia 5 de abril, na outra quinta-feira. Isso. Certo? Quinta agora é véspera de feriado. Um bom feriado para todo mundo. Boa Páscoa. Boa Páscoa, né? Boa. Tamo junto aí. Sempre. Obrigado, meu querido. Valeu, Valeu. Obrigado. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Casa tá aberta. Com certeza a gente vai fazer mais coisas aí. Voltar mais vezes aí. Você tem que voltar para contar sobre o Frisbee, que nós não contamos. Vamos falar sobre o Frisbee. Tamo aí. Ele já foi jogador da seleção brasileira de Frisbee. Mundial de Praga 2010. Mundial de Praga 2010. Então você vê, tem muita história. A gente vai contar mais para frente aí com o Luiz, tá bom? Trabalhei em Frisbee na escola. Trabalha As crianças foram pro campeonato de Frisbee. Campeonato de Frisbee que teve na minha escola. Aí, show. Então nós vamos contar mais. Em setembro, de repente, a gente vai tentar cobrir o evento, se a gente puder. Vamos. E vamos lá, gente. Continua acompanhando a gente nas redes sociais. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. E na quinta-feira, dia 5 de abril, nós estamos de volta. Certo? Boa. Valeu. Abraço, Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Valeu.